O Congresso Nacional inicia uma semana intensa, como bem disse a Lara, após o mês de abril, com diversos feriados e muitos temas considerados importantes a serem discutidos. Os deputados, então, votam a urgência de um projeto que trata sobre possível aumento do número de vagas na Câmara. O Supremo Tribunal Federal deu até 30 de junho para que a Câmara redistribua suas bancadas estaduais de acordo com o censo de 2022. Então, nesse sentido, algumas bancadas poderiam perder vagas, enquanto outras poderiam ganhar. Lara, apesar dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, você acredita que existe sim essa possibilidade dos deputados votarem aí a perda de vagas por algumas bancadas? Impossível, Léo. Acho que dá pra gente ser bem categórico em relação a isso. No ano passado, a gente começou essa discussão na Câmara dos Deputados. Na verdade, a discussão toda se iniciou com um projeto de lei complementar que chegou a ser apresentado o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto propunha que as vagas fossem realocadas. E aí eu vou explicar para você e para quem está nos acompanhando o porquê. O Censo Demográfico de 2022 contemplou a análise da representação da distribuição das cadeiras por estado. Ou seja, diz que alguns estados estavam subrepresentados, enquanto outros estavam superrepresentados. Por exemplo, o ideal seria que Santa Catarina ganhasse 4 cadeiras, Minas Gerais ganhasse mais um deputado, Rio de Janeiro perderia 4 e a Paraíba perderia 2. Esses são alguns exemplos. E aí esse relatório foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e não chegou a ser colocado para votação, porque enfrentou uma resistência muito grande, principalmente da bancada do Rio de Janeiro. E aí a gente teve alguns deputados aí liderando esse movimento, por exemplo, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio. Porque para essas bancadas é absolutamente inadmissível você ter perda de cadeiras, perda de representação nesse sentido, ainda que a avaliação é que fosse necessário, de fato, redistribuir as 513 vagas hoje existentes na Câmara dos Deputados. Mas aí, vale lembrar um ponto muito importante. O presidente da Câmara dos Deputados foi eleito pela Paraíba, que acabaria perdendo 2 cadeiras nessa nova redistribuição. E ele já falou que, na verdade, o maior interesse dele e dos líderes com quem ele conversou é, na verdade, aumentar em 14 vagas na Câmara dos Deputados para contemplar esses estados que estariam subrepresentados. E a tendência é que isso aconteça. Hoje foi incluído na pauta de votações da Câmara dos Deputados. Eu estou até dando uma espiadinha aqui na sessão enquanto falo com vocês, mas ainda não começou a votação. E tem previsão de votação do requerimento de urgência de um projeto de lei que trata exatamente sobre isso. Esse projeto de lei é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. Ela é filha do Eduardo Cunha e ela prevê, na verdade, esse projeto proíbe que os estados percam cadeiras em relação à última eleição. Ou seja, um estado agora não pode ter menos cadeiras do que teve na eleição anterior. E aí, a partir disso, os deputados pretendem apresentar um relatório e colocar isso para votação na Câmara para decidir quantas cadeiras são necessárias aumentar a partir desse número mínimo de 513 para conseguir contemplar esses outros estados. E aí vale lembrar que precisa ser feita de forma muito célere no Congresso Nacional. Esse projeto, depois que passa pela votação e aprovação da Câmara, ainda precisa ir à análise do Senado. Depois, se não forem feitas alterações pelo Senado, ele vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo tem que acontecer até o dia 30 de junho. Se não acontecer, o Tribunal Superior Eleitoral toma para si a decisão de como vai ser feita essa redistribuição. E aí a perspectiva é de que não sejam criadas vagas. Então, alguns estados vão acabar perdendo. Então, a Câmara tem agilizado, tem corrido com isso para tentar garantir que seja votado o mais rápido possível e que esse imbróglio tenha uma solução muito rápida. E aí eu queria lembrar para você que os líderes assinaram esse requerimento de urgência. Então, a gente tem, por exemplo, assinaturas de Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, e de Lindbergh Farias, que é líder do PT, nesse requerimento, que a avaliação é que a casa ganha com esse aumento do número de cadeiras. Léo. É impressionante, né, Lara? Eu acredito que isso vai ter uma repercussão geral, assim, entre os próprios brasileiros, né? Porque a gente já defende que o Congresso é tão custoso para a máquina pública do nosso país, né? Aumentando o número de cadeiras, a gente pensa em quantos milhões de reais não vão aumentar também no final das contas, né, de um mandato. Exatamente, Léo, porque aí digamos que
digamos que a gente fale em 14 cadeiras a mais. A gente está falando sobre aumento na folha salarial, sobre também aumento dos benefícios que são concedidos a esses parlamentares. Por exemplo, todo deputado tem direito a uma cota parlamentar, que inclui as despesas que são referentes ao mandato, por exemplo, passagens aéreas. A gente tem também o auxílio moradia ou o apartamento funcional que o deputado tem direito aqui em Brasília. Então, é uma série de custos. Vale lembrar que no início do ano, o Hugo Motta deu uma entrevista para uma rádio na Paraíba e disse que seria feito um remanejamento orçamentário de forma a diminuir esse impacto que a criação de novas vagas geraria para a União. Mas não sei se isso de fato é possível e, inclusive, isso não está na discussão da ordem do dia, né? A gente está falando de aumento nas cadeiras, mas ninguém está dizendo de onde vai sair o dinheiro para custear essa mudança. Então, isso ainda vai ser decidido, isso ainda vai ser discutido, se for discutido. E só dando um exemplo, já que a gente fala daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Minas Gerais, por exemplo, hoje tem 53 cadeiras. Se for feito o que quer o STF, o que defende o STF, Minas ganharia uma cadeira, iria para 54 parlamentares.